conexão é gente, informação, emoção, amizade no ar. Conversando com Belate é só chegar. Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui no primeiro episódio, na verdade, da segunda temporada do Conversa com Belate e eu não poderia deixar de agradecer aos meus patrocinadores que me ajudam muito a manter esse programa e a você, meu amigo e minha amiga que está sempre nos assistindo. Hoje eu trouxe um convidado ilustre, mas me permitam, eu preciso agora dar aquele alô para os meus patrocinadores. Sem eles, não aconteceria isso. Atende Clean, tá bom, gente? Ó, se você quer uma clínica com conforto, comodidade, um atendimento nota 10, temos uma prova aqui do lado. Se você precisa fazer os seus exames de sangue com rapidez, a um preço muito bom, vá na Atende Clean. Atende Clean fica situado aqui na José Vargas Figueiredo, em frente aos Correios, no antigo Bradesco. E você também pode estar ligando para agendar os seus exames e suas consultas para o 99261-2991, WhatsApp 99261-2991. Lembrando que a Atende Clean te oferece exames laboratoriais, endoscopia, eletrocardiograma, ecocardiograma, holter e mapa, ultrassom preventivo e muitos outros exames. Todos eles realizados aqui. Então, você que procura um atendimento médico de qualidade, com excelência, Atende Clean é a clínica que chegou para mudar a saúde de Varriçai. Gente, agradecer também ao Atendicard. Gente, deixa eu explicar para vocês o que é o Atendicard. O Atendicard é o seu cartão saúde família. Inclusive, o nosso convidado hoje fez o cartão, está muito satisfeito, depois vai comentar. Como é que funciona o Atendicard? Para você que tem sua empresa e quer fazer parte do Atendicard, você tem um plano empresarial, onde você pode colocar os seus funcionários e seus dependentes. E temos também o plano familiar, que é o titular com mais 5 dependentes, e aí você tem desconto de até 50% em consultas e exames, desconto no supermercado Beto Cereais, tá? Um desconto bom para você lá no Beto Cereais, desconto na drogaria do Beto Cereais, na Fig Pharma, farmácia de manipulação, além de contar com uma telemedicina de última geração, um plano de assistência funerária também, é bom lembrar disso. E você que é cliente Atendicard, que já tem o seu cartão, participa de sorteios semanais de kit churrasco, dentre outros prêmios. Lembrando que no mês de maio tem um super sorteio do Dia das Mães, que é uma TV de 50 polegadas Full HD 4K, fantástico e muito mais, tá bom, gente? Então, você que não fez seu Atendicard, é só falar com o Belate ou procurar o pessoal lá da clínica. Um abraço para as meninas, para o Zanato, do Dr. Júnior, ou o Altaci, que nós iremos até você, tá bom, gente? Quero agradecer também aqui, não poderia deixar de falar da contabilidade Santa Filomena, nosso amigo Ralph, que é um parceirão nosso. O Ralph que cuida da contabilidade do estúdio e de vários outros, é um especialista nisso. Você que tem que fazer sua declaração de imposto de renda, você que ainda não entregou, acho que já está até esgotando o prazo aqui, tem que entrar em contato lá com o Ralph. É só entrar em contato com a Contabilidade Santa Filomena, procura o Ralph. Você, produtor rural, gente, vai lá e conversa com o Ralph. O Ralph vai te orientar de tudo. O Ralph e sua equipe, tudo que você precisa para soluções contábeis e muito mais você encontra na Contabilidade Santa Filomena, parceirão que está ajudando a gente a manter esse podcast no ar. Ralph, obrigado pela força. Quero agradecer também a Fig Pharma, farmácia de manipulação, que é o que a gente chama de uma farmácia de verdade. Não dizendo que as outras não são. A diferença dos medicamentos homeopáticos, dos medicamentos manipulados, é que eles contêm menos química, causando menos dependência e acabam fazendo assim, um bem maior para a sua saúde. E lógico, o seu médico é quem determina qual medicamento que você deve usar. Se é o medicamento da drogaria ou o medicamento homeopático ou o seu farmacêutico também, farmacêutico Dr. Romeu, aquele forte abraço para você, muito obrigado pelo senhor por estar ajudando a gente aqui nesse projeto que está levando o nome de Varriçai para fora, é um dos parceiraços nosso que está com a gente desde o começo, então precisou, e você que é cliente da Atende Clean, do Atendicard, você tem 15% de desconto
lá na Fig Farma. Gente, vamos dar valor ao que é da nossa terra. Fig Farma, valeu. Não poderia deixar de falar também dos nossos camaradas, patrocinadores, o Café Patusco, nosso amigo Beto Cereais, Café Patusco, aquele cafezinho que a gente toma de manhã, cheirosinho. Fala também aqui da Academia Corpo e Forma, do nosso querido amigo Rodrigo, que além de nos patrocinar, ainda dá brindes aqui. Faremos um sorteio depois, essa semana ainda, de uns brindes. Inclusive o Rian vai entrar aqui, vai dar um presente pra gente também. Então, ó, quer ficar forte igual a mim? Não vai lá não, porque lá você vai ficar fortão, tá bom? Ó, a Academia do Rodrigo, muito boa. Rodrigo, um abraço para você, obrigado pela atenção, pelo carinho de estar junto com a gente nesse projeto, tá? Quero falar também do Pikachu Água e Gás. Ó, falou que chega rápido, então liga, e se não chegar rápido, me fala que eu vou falar que é mentira, tá bom? Agradecer também ao Posto Central. Gente, Posto Central ali na pracinha, em frente ao Pikachu, qualidade, combustível de qualidade, aquele atendimento nota 10, um abraço para toda a equipe do Posto Central, sempre nos recebendo bem, são amigos meus de muito tempo, né? Desde a Taquara Branco, o Antunes, a Ilane, os meninos, então fica aí o meu agradecimento por fazerem parte desse projeto e nos ajudarem também. Gente, ó, não posso esquecer, Marluce, eu quero pedir desculpa, nós reformulamos a logo, mas não deu tempo de jogar no template ainda, tá? Mas olha, o Fabinho Cereais também, preço baixo todo dia. Fabinho que é uma figura assim, fantástica e também está fazendo parte aqui como um patrocinador do nosso programa, ajudando assim, de forma espontânea, sabe? Assim, Fabelati, poxa, quero ajudar. Fabinho, seja bem-vindo. Fabinho é mais um novo patrocinador nosso. Preço baixo todo dia. Passa lá, conversa com a Marluce, entra lá, dá uma olhadinha nos preços. Os preços realmente são bons. E lembrando que Marluce está com um projeto bacana aí, a questão dos diabéticos, nós vamos estar realizando um podcast falando sobre o diabetes tipo 1 também, que foi uma ideia da Marluce lá, esposa do Fabinho Cereais. Então, Fabinho, obrigado, e a toda a sua equipe também. E aí, gente, estamos aqui, ó, mais um podcast Conversa com Belatti. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje eu estou recebendo aqui um menino, posso dizer que é um menino, né? Um menino fantástico, assim, nota 10. É a primeira temporada é o primeiro episódio da segunda temporada do Conversa com Belatti aqui na 42 Streams. Quero agradecer ao pessoal do estúdio pelo carinho. E mais uma vez eu digo, você que quer fazer seu podcast, quer fazer seu programa, gravar, aqui te dá todo o suporte, tá? Antes de eu chamar o Rian, eu quero dar duas notícias para vocês, tá? Primeiro quero agradecer a todos que compartilham, que curtem. Pô, chegamos a 40 e tantas mil visualizações do mês de abril. Esse mês de maio a gente já está batendo também a casa dos 4, 5 mil logo no começo, então tá muito legal. E tem uma coisa muito bacana, ontem eu conversei com a Paulinha, né? A Paulinha, que é vereadora aqui, mas a Paulinha, irmã da Kiki, irmã do Lauro, eu vou estar fazendo, gente, o segundo e verdadeiro Festival de Novos Talentos de Vargem Sai, tá? É mais uma iniciativa nossa, nós fizemos o primeiro em 2008, muitos se lembram, né? Quem ganhou foi até a filha do Marcinho, na época a banda SWAT tocou, onde nós arrecadamos 1,5 tonelada de alimento aproximadamente e doamos para a PAI. E aconteceu um fato muito interessante, que foi oferecida uma moção de aplauso pela então vereadora Dona Marlene, que Deus a tenha, e a moção foi negada por 7-2, mas é assim mesmo e faz parte. Então, gente, ó, e esse segundo Festival de Novos Talentos, o troféu vai ser o troféu Marlene Abib de Oliveira Fábio. É uma homenagem que eu, Belatti, quero fazer para Dona Marlene, uma homenagem póstuma por tudo que ela fez por mim e pelo município. Não estou aqui por conta de prefeito, por conta de... Não, é uma pessoa que me ajudou muito e eu sou muito grato a quem me ajuda. E você, meu amigo, minha amiga, que gosta de cantar, que tem talento de tocar, presta atenção nas minhas redes sociais, conversa com o Belatti, que nós vamos passando todas as dicas para vocês, como você faz para se inscrever, não vai pagar nada, premiação em dinheiro, vamos
determinar a data, mas vamos divulgando ao longo. A segunda, e muito importante, é que a partir, acredito que até o final do mês, já no outro espaço, eu esteja lançando aí o Jornal Irracional, que é mais uma brincadeira que a gente vai fazer, né? Mais uma novidade aqui para Varre e Sai, onde a gente vai estar entrevistando o pessoal na rua, brincando, contando piada, falando coisas sérias também, num cantinho separado, que eu fiz uma parceria com o pessoal do Cofá lá, um abraço, Cofá. Então, sem mais delongas, estou com esse menino aqui, que me surpreendeu, né? Rian, fui fazer uma venda do Atendicard para ele. Pô, quando eu vi de cara, o menino é de ouro, né? Se derreter, dá até anel, né? Nada disso, Belato. Apresenta aí, rapaz. Fala, galera, boa noite. Que como o Belato já disse, Rian Vale. E vim aqui hoje para contar um pouco da minha história aí no empreendedorismo. É uma história que começou muito legal, assim. Eu costumo dizer que a pessoa ela tem que ter visão e pensar fora da caixa, né? E o Rian, eu vou jogar de câmera aqui, foi mal. Eu costumo dizer, gente, que a pessoa ela tem que pensar fora da caixa, tem que ter visão e não pode ter medo e tem que enxergar as oportunidades. Rian, como você começou com o seu negócio? Me fala do jeito que você me contou. Então, Belati, foi assim, a ideia já veio sendo formulada há muito tempo, né? E no início ali de 2020, eu falei assim, vou começar com limpeza de estofado e higienização. Então, e vendo possibilidade, aí começou a pandemia, no meado ali do começo de 2020, né, que no início ali que foi o início da pandemia. Aí, assim, passou logo uns 3 meses, falei, vou começar com a limpeza e higienização. E fomos trabalhando, com o tempo, fomos vivendo no mercado em Varre e Sai, procurando informações, procurando qualificar, fazendo curso. E hoje tem uma estética, né, que faço não só limpeza e higienização do estofado, faço também polimento, faço, no caso, a limpeza e higienização a domicílio, higienização completa de interior automotivo. Então, assim, o ramo já aumentou, abrangiu. E tem muito mais para poder vir, né? Sim, agora me responde uma coisa, ô bonitinho. Você é bonitinho, né? Parece até um que tá do avesso, né? Fala uma coisa. Quantos anos você tem? 27 anos. 27 anos, rapaz, com 27 anos eu já tava fazendo umas doideiras na vida já. Rapaz, um menino novo igual você assim, rapaz, de onde vem essa veia empreendedora? Tem alguém na família que tem? Assim, desde novo, né? Papai e mamãe ensinaram a trabalhar desde novo e tá no sangue. O trabalho tem que estar no sangue, tem que estar ali e cada vez mais procurar ser o melhor. Como todo começo, a gente sabe que é muito difícil, né? E você pegou, e eu quero que você fale tranquilo, como é que foi o começo? Dentro de uma pandemia, eu não estava em Varre e Sai, eu estava fora, inclusive eu estava em loco trabalhando nos hospitais. Como é que foi para você, cara? Sim, todos os começos são difíceis, não são fáceis, né? É bem complicado, mas fomos vencendo de pouco a pouco e aquilo, ter nome, em meio à pandemia, muita gente não aceitava você dentro de uma casa para poder fazer um serviço, mesmo que você estava indo ali buscar o melhor, até mesmo para a família, né? Higienizando o estofado, foi assim, bastante complicado. Até hoje tem alguns perrengues, não em relação a isso, mas outros perrengues sempre tem. Empreendedorismo é isso, né? Tá, mas temos que ter força aí. Isso, mas com relação a esse começo teu na pandemia, você meio que foi na contramão daquilo que estava todo mundo temendo, né? Você não teve medo e meteu as caras e foi para dentro. Aí eu quero saber assim, de onde saiu isso, cara? Quer saber? Eu vou fazer isso e acabou. Assim, coisa que tava precisando em Varre e Sai, né? Muita gente reclamava, problema respiratório com criança. Meu sofá tá muito sujo, não tem jeito, criança sobe em cima. Meu filho urinou na cama, tá com cheiro forte. Então, assim, fui analisando conversa de um, conversa de outro e formulei a ideia. Falei assim, vou montar uma empresa de limpeza e higienização de estofado. E daí foi abrangindo, né? Trabalha um hoje, vai limpar um sofá hoje, um colchão amanhã. Aí surge ideia de carros e tenho as inspirações de gente que são grandes na estética hoje, que me deram incentivos. Fiz até curso com muitos deles. E cada dia mais
qualificando sempre, nunca paro. Diploma tem lá em casa 15. Ainda é pouco. Ainda é pouco porque cada dia tem que qualificar mais, entregar o melhor para o cliente e procurar ser o melhor sempre que eu falo. Tem que saber atender, tem que saber fazer o serviço. Então não é só falar assim, vou fazer. Exatamente. Tem uma coisa muito importante, Rian, que todo empreendedor precisa saber. Nós vamos entrar nesse assunto aí também, tá? Questão de investimento, questão de capital, de controle. E eu vejo assim, você tem bastante ideia e eu tive a oportunidade até de falar sobre o Bitcoin com você e nós vamos entrar nisso. E eu vejo que você realmente tem um diferencial, que é uma visão assim, mais aberta, inclusive para investimento, Rian. Me aguça a curiosidade de saber, e eu repito a pergunta, tem alguém na tua família com esse mesmo espírito seu de empreendedorismo, de coisa, ou... Minha mãe. Tua mãe? Minha mãe. O que sua mãe... Conta aí da tua mãe. Produtora rural, né? Ah, é? Ela mexe com o quê? Sempre lavoura de café, no caso, vaca leiteira, sempre foi assim. E que legal. Você vê a batalha que foi, né? Meu pai também, para poder estar ajudando a criar aí, e a gente tem que, sim, fazer o diferencial. Você não pode ficar parado, você tem que trabalhar, você tem que buscar o seu pão de cada dia. Você trabalha desde quantos anos? Desde os meus 12 anos de idade. Na roça? Assim, o ramo veio de longe. Oficina de carro, comecei com oficina de carro, trabalhei em oficina de bicicleta, trabalhei de servente de pedreiro, trabalhei de pintor, trabalhei de pedreiro, trabalhei no Beto Cereais, que hoje é o maior mercado, né? Varre sai. Beto é fantástico, né? Trabalhei e a gente vai, assim, vendo o melhor e hoje me encaixei no trabalho onde eu gosto. Realmente, gosto de lidar com carro, gosto de fazer um polimento. Muitos falam, você faz um polimento, é coisa enjoada. É enjoada, mas eu gosto. É coisa que me toma tempo? Toma, eu gosto. Então a gente tem que fazer tudo aquilo que você se sente à vontade em fazer. Muito interessante, porque, gente, tá aqui, é muito interessante, gente, assim, eu sou quenga véia, né, como fala, né? Uhum. E eu vejo o mesmo brilho no olhar do Rian que eu via nos jovens da minha época, tá? Aquele brilho no olhar quando fala do negócio, isso é uma coisa muito bacana, Rian. O que você projeta, Rian, ponto a ponto para a sua vida, para o seu negócio futuro? O que você projeta? Belate, eu quero montar. Eu até te passei um vídeo daquele cara, né? Do cara. Você pretende chegar num patamar assim? Não, sim, com certeza. O passo tem que ser dado de pouco a pouco, né? Exato. E hoje eu já tenho um passo muito grande, graças a Deus, uma vitória muito grande. Porque começar do jeito que eu comecei, apenas uma máquina e ter o tanto de equipamento que eu tenho hoje, para mim já é uma vitória. Então fala para mim, o que você tem de equipamento lá, o teu diferencial. Agora é tua vez, faz teu merchan, vai. Limpeza e higienização, estofado, né? Como é que funciona a limpeza e higienização? Produto, você joga o produto no estofado, ele faz a ação, você escova e faz a remoção. E são várias etapas, né? A limpeza, a higienização, né? No caso, primeiro você faz a limpeza e higienização. No caso, o primeiro passo, você faz a limpeza. Você joga o produto para fazer a limpeza, vai remover a sujeira. E depois você vem com um higienizador que vai matar as bactérias do estofado, né? Então, tudo isso, hoje, a bactéria está presente em qualquer lugar. Está dentro do seu carro, você está conversando, você bota a mão no volante, você está na marcha, você está na rua. Então, a bactéria está em qualquer lugar. Então, hoje nós estamos aí para poder remover ela e trazer uma qualidade assim melhor na saúde. Saúde até mesmo do cliente. Entendeu? Porque uma criança, uma família que tem uma criança, um sofá sujo com poeira, vai acabar trazendo um problema futuro. Tem ácaro, né? Tem fungo, tem bactéria, tem vírus, tem tudo, né? Tem tudo pulga, isso, carrapato. Isso aí. Tudo isso vai acarretar uma série de problemas. Então, não é só limpeza e higienização do sofá, igual muito acha que é só ir lá ganhar dinheiro. Também estou trazendo uma qualidade de vida com certeza. Para a saúde. Foi bom você, eu vou até aproveitar esse gancho teu. Gente, eu quero que dar os meus parabéns para as varredeiras, o pessoal que varre a rua, para os faxineiros dos hospitais,
pessoal de serviços gerais, gente, vocês não são invisíveis não, tá? O trabalho de vocês é tão importante quanto qualquer outro. Você vê o Rian, por exemplo. Tá lavando o carro. Muita gente lavar carro. Não, é higienização. O que vocês fazem é higienização. Vocês estão cuidando da nossa saúde. Então, o meu respeito a você, varredeira, você, varredor, você que trabalha como auxiliar de serviços gerais em um hospital, qualquer empresa, você, na minha visão, é a peça fundamental. Porque se sujar o chão, o doutor não vai passar o paninho. O advogado não vai passar o paninho lá quando caiu o negócio. Não, quem vai fazer é a faxineira. Correto. Entendeu? Então a gente tem, cara, então, desculpa de cortar, mas eu me senti no meu coração, gente, ó, um abraço para vocês são guerreiras. Voltando agora para você tocou num ponto muito legal que é a questão do bem-estar e da saúde. Aproveitando esse gancho teu, Rian, quando eu fui lá para fazer o Atendicard, você de imediato você fez, até achei muito legal, queria colocar os seus funcionários e tudo. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção também, cara. Você, além de se preocupar com você está preocupado com o bem-estar dos teus funcionários e da tua família. Cara, você tem noção de que você tem 27 anos e já tem essa mentalidade? É adquirido com bastante anos de prática, de experiência, né? Tem que ter a visão de tudo. Não só da minha saúde, como dos meus colaboradores, da minha saúde também, da minha família, pai, mãe, tia. Inclusive, teu pai foi no... Foi, logo assim que eu fiz, foi atendido, muito bem atendido lá no... Opa, ó o merchan aí, ó o merchan. Tem que fazer o feedback também do que é bom, tem que ser falado, né? Isso. E é isso. Até pro Belate aí, ó, quem tiver precisando de fazer um plano, Atendicard, aí, né? Já tá o Belate aí, Tá entendeu? Certo. Cara bacana. Bom, o menino bom também. Agora vamos mudar de uma... Quando eu falei para você do Bitcoin, você se interessou pelo Bitcoin, né, cara? Assim, já tinha visto falar, né? Sou um cara que sou bem curioso, já tinha visto o mercado há muito tempo. Só que, assim, o que trava muitas vezes é o medo, a falta do conhecimento, de ter uma pessoa para poder te explicar o que é o certo, né? Do que se fazer. Hoje, investimento tem que ser na base de tudo, né? Porque você tem que ter uma reserva, você tem que ter um dinheiro guardado, para que você nunca se sabe o dia de amanhã. Né? Ô, Rean, tocando nesse tópico de novo, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Além da dificuldade, do dinheirinho que tem que guardar, você consegue hoje, com o que você tem de material em varre e sai, a nível de trabalho, você consegue se pagar, ter lucro, pagar seus funcionários e ainda sobrar uma reservazinha para você? A gente faz um milagre, tem que ser feito, né? Busca trabalho e arruma tempo para tudo, arruma jeito para tudo, né? Sim. Deixa eu te falar uma coisa, os produtos que você usa lá, você faz, você compra, você já pensou em produzir esses produtos? Não, até que não. Eu prefiro mesmo, já tenho umas marcas mesmo que eu... Quais são as marcas? Pode falar. Vonix, Protelin, trabalho, o que eu mais uso lá mesmo é Vonix e Protelin, mas tem Cadillac, que às vezes é usado. Então é tudo de acordo com a necessidade, entendeu? Agora tem Menzina, tem vários... A estética é um mercado amplo que tem só produto top. Isso. Agora eu quero que você explique pra gente. A gente está aqui para promover você e seu trabalho, que eu gostei de você. Eu estou fazendo diferente hoje. Explica aí para que cada produto serve e o que você indica para quem às vezes não pode ir até você. O que você indica? Belate, assim, em questão de robista, você fala... Não sei, o que é robista? É de comer? Robista é o cara que gosta de lavar o seu carro, tem um final de semana, se sente à vontade em lavar o carro, ter o cuidado com o seu carro, ou muitas das vezes não tem um tempo para poder levar, até mesmo a questão de achar vaga que não consegue, tem vezes que a gente tão lotado, também não sou eu, como outros amigos também tão cheio, então acaba não tendo coisa. O shampoo neutro, né? O que é o shampoo neutro? O shampoo neutro é um shampoo que não vai atingir assim, a pintura. Ou seja, coloração, não vai manchar o tecido. Não vai manchar,
no caso, na pintura. Né? Na pintura do carro. Do carro. Shampoo neutro, não vai remover cera. Se você Mas fez, carro se não você... tem cabelo, como é que vai usar shampoo? Mas é a tecnologia, né, que passa, tem que acompanhar, senão a gente fica para trás. Shampoo neutro, né, que não remove a cera, dá um brilho legal ali. O desengraxante para jogar na parte das rodas, caixa de roda, né, que é usado ali para remover a sujeira. E no caso a base por fora é o pretinho, passou no pneu, muita gente gosta. No pneu muita gente gosta, muita gente não gosta. Então vai de gosto de cada um. Por dentro, um APC para fazer ali a... O que é APC? APC é um limpador multiuso para remover as bactérias do painel. Ou seja, se você... A maneira certa de você usar, desencardir o painel, é pincel, pano, limpar, tudo do jeito certo. Só que se você fizer uma higienização completa, eu já vou te entregar o carro num padrão completo, você só vai ter o trabalho de manutenção. Ou seja, se você não tiver um tempo para levar no lavador, ou você gosta de levar na estética, no caso, o carro, não quero lavar meu carro no final de semana. Isso. Já levou lá, fez o que tem que fazer, né? A limpeza, a higienização completa, já foi feita, fica uma manutenção mais fácil de se fazer. Passou um pano com APC no painel, você removeu a bactéria, aspirou o carro, já está ali a base feita. Sim. No mínimo de um cuidado. Tem muitos outros meios de cuidar do carro. Aí vai do gosto de cada um, de cuidado de cada um. Tem uns que gostam de cuidar mais do que os outros. Então isso aí é aquilo ali. Ou seja, eu vou usar a frase chato com carro. Tem aquele que gosta de o carro impecável. Tem aqueles que não ligam muito. Tem aqueles que por um tempo não conseguem levar por não ter tempo, precisar do carro. Quanto tempo assim, você aconselha? Tu dá lá aquele tapa na boneca, deixa tudo massa. Quanto tempo a pessoa consegue fazer a manutenção até ter que voltar e fazer uma outra? Então, Belatti, isso é muito relativo, né? O cuidado que a pessoa vai ter com o carro. Como que ele vai cuidar do carro, se ele está cuidando da limpeza e higienização da maneira certa. Então, isso tudo não tem como eu te falar assim, ele vai lavar hoje e daqui 2 meses ele vai voltar. Mas pode ser que ele vai cuidar do carro com 6 meses, 1 ano. Ele vai conseguir ter o carro limpo. Isso que eu falo. Fez a higienização completa, o meu aconselhamento é você estar sempre pedindo para fazer uma limpeza simples ou até mesmo em casa, você está sempre cuidando do carro, né? Sim, deixa eu te falar, Rian. Os produtos que você falou aí, você compra eles e você também revende eles? Não. Eu só faço a compra. Então, a questão da revenda, eu não acho assim um mercado para revenda, ou seja, para mim. Porque o meu ramo mesmo é ali o trabalho da mão de obra. Sim. Fazer, entendeu? Até mesmo tenho uma grade de serviço que tá para entrar, tô para buscar conhecimento. Fala aí. Não é uma... É novidade, tem que ser... Tá escondendo com ele. Tem que ser formulado devagar, mas tem novidade vindo aí sim. Mais entendeu? novidade do que isso? Sim, não pode parar não, Belatti. Não pode parar porque o ramo da estética é um ramo muito grande, então abrange várias coisas e de acordo com o mercado, muitos clientes vêm pedindo, então estamos buscando conhecimento aí para poder trazer para a galera, né? A nível de expansão, você já tem alguma coisa assim meio que planejada? Vou expandir para tal lugar, vou aumentar aqui, vou fazer aquilo. Já tem algum esboço assim para você? Sim, projetos em papéis tem, mas tem que ser devagar e também tudo bem... Pé no chão, né? Pé no chão, bem planejado. Igual está sendo devagarzinho, vão respeitar o processo, né? Isso, pé no chão, trabalho de formiguinha. Sempre, isso daí. Pé no chão e sempre respeitando o processo e o lá de cima agradecendo ele não pode sempre. Deixar disso. Entendeu? Agora aqui, Rian, capa nós aqui, vou sair do foco aqui. Capa aqui agora, me falaram um negócio aqui que você gostava de segurar umas bolas, tu era goleiro, né? Não, eu sou ainda, né? E garra mesmo? Brincadeiras à parte, né? O futebol também tem que ter um tempinho para cuidar da saúde, né? Um momento ali de lazer e tá cuidando da saúde. Mas o Sidney falou que você é bom mesmo. Sidney, tu joga qual time? A gente joga com os amigos aí, estão disputando o campeonato lá na Taquara Branca lá. Até dar um abraço pra galera aí do Barbershop.
Agora que vem a semifinal aí, em busca do objetivo, e vamos buscar esse troféu aí. Então, Tem campeonato rural que a gente disputa. É, o rural, eu ia perguntar, cara, não tá tendo, Não, tá tendo, não, fiquei é muito porque o tempo que fora. acontece? Tem o Noroeste, né? Agora que tá acontecendo. Aí, logo após o Noroeste acabar, porque tem o time de Varriçai, né? E como é que o time de Varriçai tá? Tá classificado, tá bem aí. Vai o último jogo da rodada pra... Nesse você não joga. Não, mas tô na torcida pela galera, tem amigos meus lá e estão indo bem. Então, tem um grande potencial aí pro time ser campeão e se contar com a minha torcida, eu vou estar lá para poder ajudar. O Rian, sua mãe, eu confundo ela, eu chamo de Maria. Como que o É nome porque dela? Ana Maria. É. A sua mãe, quando ela falou comigo, eu falei, Belate, vai lá com meu filho, tal. Cara, eu conheço sua mãe de muito tempo mesmo, cara. Sua mãe realmente sempre foi muito guerreira. E realmente, como você falou, agora ligando uma coisa a outra, você tem esse jeitão dela assim. Família. Família representa muita coisa pra gente, né, Ian? É. E assim, pode ser que eu esteja enganado, eu conheço sua esposa. É filha da... Cristiane. Isso, a Cristiane, Do Beto Assis. Como é que tá? Você é casado há muito tempo, tem filho, não tem? Porque eu não conheço Não, nada não. de você, eu tenho que perguntar, né, cara? Não, ainda não tenho filho não, mas logo pode ser planos também futuro, né? Tudo tem que ser devagar, bem planejado. Você é um menino bem pé no chão, né? Não, tem que ser, Renan. Tem que ser, porque o mundo em que a gente vive hoje... Você tocou agora num ponto que eu vou ter que tocar nessa ferida aí, tá? Aqui, sem medo, tá? Conforme eu falo sempre para todo mundo, o nosso papel enquanto comunicador é tocar em assuntos sensíveis. Rian, você é um menino novo, vive na balada, não sei se vive na balada, né? Ou já viveu na balada. E a gente está vendo uma juventude hoje, eu lamento muito isso, gente, a gente está vendo uma juventude hoje, não em sua maioria, tá? Graças a Deus. Mas a gente está vendo uma juventude hoje aí, que a gente está perdendo ela para as drogas, para o crime, cara. Você como menino, para mim você é um menino, né? Eu tenho uma filha de 30, você tem 27. O que você sente, cara, quando você é um menino da sua idade, podia estar trabalhando e não tá, cara? Te incomoda isso? Te dá tristeza? Belate, tem que partir de cada um, incentivo da família, mas não julgo porque muitos não têm uma família para poder ter um incentivo, entendeu? Tá ali buscando, mas o que eu falo hoje para a juventude é trabalhar, ser honesto, fazer o que tem que ser feito e é isso. Tem que estar sempre com o pé no chão. Questão das baladas, já fui menino, gostei muito de festa, hoje sou mais tranquilo, não gosto de festa, eu gosto, mas a gente tem outras prioridades hoje, né? Não são as mesmas prioridades antigamente. Mas quem gosta de festa tem que curtir, mas saber curtir. Porque... E não deixar ultrapassar o álcool, passar ali os limites das coisas, saber o que está fazendo. O que a gente acontece ver muito hoje aí é a juventude perdendo a cabeça em certos pontos e não pode acontecer isso nunca. Por isso que eu toquei nesse assunto, o Rian. Mais uma vez aqui eu vou tomar um espaço teu um pouquinho. A gente vai estar organizando esse segundo Festival de Novos Talentos de Varriçai, justamente porque é uma iniciativa que eu acho que deve haver. Inclusive a Soraya, a secretária, até conversei com ela, um abraço para a Soraya. Ela falou assim, Belate, faz sim, a gente vê uma data depois que passar o Festival do Vinho. Isso é uma maneira que nós encontramos, Jean, de, além de divulgar os nossos músicos, de também trazer a galera, para tirar a galera um pouco do meio dessa coisa pesada que tá da droga e tudo. Você tem sobrinho, você tem irmão, você tem... Não tenho nem sobrinho, nem irmão, porque não tem irmão, não vai ter irmão, sobrinho. Né? Não tenho, filho único. E os meninos que trabalham com você, eles te vendo assim, você aconselha eles, você conversa com eles, são meninos bons, para conversar com os meninos bons. Bom, são um moleque tranquilo, de confiança, né? Hoje foi bom você falar isso. De hoje. Foi bom, vou te cortar agora. Você nem sabia disso, eu não vou poder falar o nome da pessoa aqui, porque a pessoa pediu para não falar. Gente, aconteceu isso comigo lá em Marataízes. Eu procurava um lava-jato para lavar meu carro.
E eu, assim, Lava Jato, cara, a gente que é meio doido, né? Muita coisa na cabeça, esquece as coisas dentro do carro. E eu sempre fiz um teste. Eu deixava, assim, sempre R$50 debaixo de um banco, escondido. E eu fui em 3 Lava Jatos. E Lava Jato, né? E nos 3 primeiros que eu fui, 50 contos sumiu, ninguém falou nada. No quarto que eu fui, era um menino novinho também. Quando eu cheguei, eu falei assim, senhor, isso aqui estava enroladinho, debaixo do banco do motorista, R$50. E eu peguei e falei, cara, fica esse dinheiro para você, isso foi um teste que eu fiz com você. Eu não vou te falar quem é, tá? Mas um amigo meu ficou sabendo que você ia vir aqui, uma pessoa muito chegada a mim, e ele fez um teste com você. Ele deixou R$65 dentro do carro para ser lavado, e os R$65 continuaram lá e depois numa geral. Isso. Você sabia disso? Não. Mas isso daí é o que eu falo sempre. Deixo bem claro para meus funcionários o que é nosso, o que é dos outros, é dos outros. Muitas vezes tem gente que nem sabe que tem pertence que cai dentro do carro. Muitas vezes já encontramos brinco de ouro, anel de ouro, prata, coisas de pertences de mais valores dentro do carro. Muitas vezes o cara fala assim, cara, isso está perdido não sei quanto tempo. E você me... Tipo assim, então eu falo sempre, tá dentro do carro da pessoa, se for lixo, joga fora. Se for pertence, tem que deixar ali, do jeito que o cliente entregou o carro para lavar, ele tem que buscar do mesmo jeito, não sujo, né? Limpo. É lógico. tem mais com os pertences, entendeu? E isso é gratificante. Tenho até mesmo que dar os parabéns aos meus funcionários, porque não sou eu sozinho, porque muitas das vezes eu estou entregando um carro, eles estão sozinhos lá, estou resolvendo um trem, estão lá. Então, isso também eu tenho que ter confiança neles. E se os R$65 permaneceu lá, foi do mesmo jeito que eu tiveram confiança em mim, eles, né? E aí tem que dar um parabéns para os meninos lá que estão dando duro, ó, parabéns, honestidade acima de tudo. Rian, uma coisa que a gente vai abordar agora é a questão da saúde do trabalhador. Vocês trabalham com produto químico. Produto químico, né? E vocês têm que se preservar de alguma forma, né, cara? Esse dia eu fui lá e vi os EPIs, tá com os EPIs tudo direitinho. Cobro isso deles porque produto químico, o problema não vem hoje, não vem amanhã. Vem com longo tempo. Então, tem que estar sempre se preservando, porque a saúde tem que estar em primeiro lugar, né, Bela? Isso, Então... E outra coisa, Rian, de todos os trabalhos que você faz, assim, qual é o teu carro-chefe? Aquilo assim que toda empresa tem o seu carro-chefe, né, cara? Por exemplo... Sim, o meu nicho hoje de serviço, sim, que eu mais faço hoje é higienização, limpeza e higienização completa do interior automotivo. Mas também tenho muita limpeza de sofá, né? Vou a domicílio, quem não sabe, estiver precisando, tô aí para fazer o serviço. Cara, para isso que eu te trouxe aqui. Tô aí para fazer serviço a domicílio. Se não tiver como o seu serviço a domicílio, vou lá, busco o seu estofado lá, o que tiver que buscar, vou levar para minha área de trabalho, vou fazer o serviço, te entregar no fim do dia. Ou se for um serviço maior, não dê para entregar no mesmo dia, vou entregar no outro. É o que for a ser combinado. Você falou comigo ainda agora que acho que foi uma criança que gorfou no... Um serviço de emergência, né? Que não precisa. Por isso que eu toquei nesse assunto aí, vai. Não tinha como eu ir, né, atender a pessoa, pois eu tinha serviço marcado lá, né? Aí o que você fez? Aí eu propus para ela que pudesse buscar o sofá, fazia a limpeza e higienização e depois devolvia ela. E assim foi feito. Fui lá, peguei, limpei, fiz a limpeza e higienização do sofá dela, sem aquele cheiro de vomitado agora que não vai ter mais no sofá, tá livre de novo para ela poder sentar e assistir a televisão tranquila, né? Porque não tem nada melhor que você sentar, chegou cansado, deitar no sofazinho limpo, cheiroso. Gente, por que eu fiz eu levantei essa... Eu tô sorrindo aqui hoje, gente. Esse moleque falar do negócio dele, que ele tem tanta paixão de fazer o negócio dele. Por que eu te falei isso, Rian? Porque quando eu cheguei lá hoje, eu vi o colchão, um colchão, um sofá. Eu te perguntei, você falou, quando você falou, que aí é um serviço de emergência, gente, eu costumo dizer que bujão de gás só acaba domingo de noite, né? E a gente só fica doente quando não tem como ir no hospital.
E emergência não é só emergência médica, não. Tem Em todo emergência lugar. também disso aí. Já Tem em pensou, todo tu tá na... lugar. Vamos lá, Rian, meia-noite, agora eu vou te deixar na sinuca de bico violenta, cara. Serviço de emergência. Tem lá, vamos dizer, tá aí de repente um nicho que você pode até seguir, tá? Porque tem muitas pessoas que vivem acamadas, né? E nem todos têm condição de ter vamos dizer assim, um tratamento ideal, né? Até uma higienização ideal. Você já pensou em entrar nesse nicho? Você quer entrar nesse nicho? Você tem ideia de entrar nesse nicho? Então, não tenho por quê. Equipamento faz muito barulho. Então, para mim fazer uma limpeza e higienização à noite, eu não vou incomodar muita gente, entendeu? O equipamento faz um pouco de barulho e acaba sendo complicado, né? Porque à noite a maioria do pessoal é a única hora que tem para poder descansar, né? Em cima disso aí agora eu vou te fazer uma colocação aqui, como já fui empreendedor, entendeu? Aqui é mesmo um conselho. Realmente esse podcast é um bate-papo mesmo, que eu gostei de graça desse menino aqui. Rapaz, essa área é uma área que você pode explorar ela também. Mas como é que você vai explorar essa área? Você vai buscar parceiros? Que a gente sabe, né, que, poxa, a pessoa que está acamada, ela tem que ter higiene, e a gente parabeniza as cuidadoras, né? Tem as cuidadoras de idosos, tem os técnicos de enfermagem que acompanham tudo, e essa limpeza fica por parte desses profissionais. Mas existem empresas hoje, claro que em grandes centros, que prestam esse tipo de serviço, que também fazem esse tipo de higienização. E você tinha dito para mim que você futuramente pensa em fazer alguns cursos para estar abrangendo mais nichos. Você se imagina entrando nesse meio hospitalar também, que é um meio bem grande, cara? Não entrei ainda porque não tive. Vai me dar uma câmera na perna. Aí andou ruim, Bernardo. É DNA, data de nascimento antiga. Fala aí. Não tive mercado ainda, assim, oportunidade, mas não sou de correr de serviço. Se tiver que fazer, eu vou cair para dentro, entendeu? Se tiver mercado para isso, eu vou cair para dentro. Tudo é aquilo, né? É oportunidade. Precisou, tô aí para poder fazer. Mas enquanto não precisou, não é o meu foco. Sim, exatamente. Foco, você falou tudo agora. Falando em foco, eu vou voltar mais uma vez aqui para a questão de saúde, tá? E é um alerta. Nossa, que câmera que tá me dando aqui, tá doido? Coluna. O que acontece, cara? Você lidar com produto químico, a gente já falou isso. E existem alguns exames de sangue. Fica aí uma dica para você, tá? Alguns exames de sangue que, para você prevenir os níveis de contaminação, que a gente se contamina mesmo, né? Por mais que você use EPIs, cara, uma hora ou outra passa desapercebido. Não tem jeito. Fazer uma dosagem de chumbo, de cobre, de zinco e alguns outros metais pesados que você lidar com isso no dia a dia. É um conselho que eu te dou. Você já chegou a fazer alguns desses exames? Você nem sabia, né? Não, assim, faço o exame, o check-up completo ali, né? Glicose, triglicerídeo, mas não, assim, muito... Porque o brasileiro tem aquela mania... Rapaz, que câmera! Nossa! É muito raro você fazer um exame para se prevenir. Você só vai fazer quando você já está com algum problema, já está sentindo. Então, o exame hoje, a gente tem que adotar isso como uma prevenção, né? Fala isso ali. O exame tem que ser adotado como uma prevenção. Tem que estar sempre fazendo, porque quando você precisar da sua saúde, ela tem que estar ok. Não adianta você precisar dela e ela tá lá embaixo, então não vai rolar. E se você chegar a fazer um exame, se já tiver com um problema de saúde grande, as coisas só vão piorar, né? Exatamente, gente. Começou o problema, tá pequenininho, descobriu pequeno, você consegue resolver rápido. Rapaz, impressionante como a gente não combinou isso não, tá? Realmente tô com a câmera, gente, tô com a câmera que vocês nem imaginam. Gente, e hoje eu gravei um vídeo de manhã cedo, quando eu estava na rádio, falando justamente sobre isso, e eu quero aproveitar aqui o gancho para falar mais uma vez, tá? A respeito da Atende Clean, que é o Dr. Júnior, do Atende Card, que são parceiros nossos. Agradecer a farmácia de manipulação Fig Pharma, Contabilidade Santa Filomena, ao Posto Central, ao Kaique Bendia, Gráfica e Sistemas. Kaique, primeira gráfica de Varre Sai. Aquele abraço, meu amigo, obrigado pela força que você dá. E eu quero pegar esse gancho que você falou agora, porque justamente hoje, amanhã cedo, eu fiz um vídeo
tá? Eu fiz um vídeo hoje falando exatamente isso que você está falando. Com relação à pessoa, me dá até gastura. Só falar que lá em casa ninguém fica doente. E você é um menino com 27 anos, já tem essa visão. E eu dei o exemplo do furúnculo, tá, gente? O exemplo que eu vou dar do furúnculo agora, Rian, vou cortar você um pouquinho, o exemplo que eu vou dar do furúnculo serve até para você. O exemplo que eu vou dar do furúnculo, ele serve para todas as doenças, tá? Um furúnculo, sabe o que é um furúnculo, né? Uhum. Quando ele chega a dar aquela pontinha de pus ali, lá dentro já está no mínimo uma bola de ping-pong desse tamanho de infecção. Da mesma forma, são as doenças cardíacas, doenças hepáticas, doenças renais, dentre outras. E o Rian foi muito feliz nessa colocação que ele fez. Você viu o nível de visão desse menino. E eu vou tocar num ponto agora que é sensível. O que adianta você deixar, que tem muita gente que deixa de fazer, Rian, para não gastar. E você tocou num ponto muito legal. E eu costumo dizer que em vez que você, como você que fez o teu cartão lá da clínica, a Atendicard, você não tem um gasto, você está investindo na tua saúde. Gasto você vai ter se você não cuidar da sua saúde, se você não fizer seus exames periodicamente, e aí lá na frente vai acontecer o quê? Vai ficar tendo câimbra, igual o Belatti teve, porque não cuidou da coluna quando era mais novo. Entendeu? Então, fica aí a dica, Rian. Eu não sei como é que está o nosso tempo. Como é que está o nosso tempo? 40 minutos, ainda tem muita coisa para a gente conversar ainda. E eu quero aqui falar com você, Rian, a respeito do seu envolvimento com projetos. Assim, você tem algum projeto que você pretende fazer, seja ele social, ou seja ele um comunitário, ou seja ele participação com alguma outra empresa? Você ainda agora falou comigo aí de uma parceria que você está para fazer aí, para fechar. Sim, já está até sendo bem conversada e vai vir mesmo. Novidade muito boa que está vindo para a Varriçai. Vai dar nem um spoilerzinho para gente? Não, vamos deixar devagar, porque, né, vamos deixar as coisas fluir mais, mas já está um passo muito grande e estou acompanhando aí, te garanto que vai ser uma revolução muito boa e uma comodidade até mesmo para dona de casa, né? Aí, ó, eu já sei o que é, mas não vou falar não. Não, eu vai. Já sei o que é, mas não vou falar não. E aí, Rian, é mais um braço que você vai abrir, mais um leque que você está abrindo, né? Não só para você, mas também como nunca parando. Não pode parar, não. Porque assim, Rian, depois, você foi o primeiro que começou com esse negócio de lavar sofá aqui? Então, Renato, a limpeza e higienização de estofado, assim, eu fui o primeiro. Depois de muito tempo, né, surgiu outros. Pode falar, não tem perigo não. Pode falar, rapaz, aqui Então, você não vai estar falando mal de ninguém, rapaz, pode falar, ué. Aí fui o primeiro a surgir em Varriçai, sim, com a limpeza e higienização. E também o primeiro com a estética, né? Sempre buscando aquilo que não tem na cidade e para ser o diferencial. Porque não é querer falar mal de ninguém, mas o meu serviço é um serviço de estética, é um serviço que requer muita atenção. Não é um serviço de rotação, é um serviço rápido, é um serviço mais demorado, com mais atenção, mais detalhe e mais capricho. Cara, agora eu vou aproveitar aqui um gancho aqui que você me deu, que eu já te cutuquei 3 vezes aqui, mas vou te cutucar de novo. Você ainda não me convenceu a levar o meu carro para fazer higienização. Por que eu tenho que fazer com você e não posso escolher outro? Então, Belatti, vou começar o passo a passo, igual você disse, do seu carro, né? Vou te dar um detalhe. Você entra dentro do seu carro está com cheiro forte. Se está te incomodando o cheiro forte, alguma coisa de errado tem ali, né? Ou seja, uma poeira, ou seja, uma bactéria que está debaixo do carpete, até mesmo dentro do estofado. Um cheiro de cigarro danado cheiro do carro. de cigarro. E eu tô aqui para resolver o seu problema. Se é o cheiro de cigarro que está te incomodando, eu vou procurar ele. Vai me dar uma para parar de fumar. Te aconselhar a parar de fumar, com certeza, que é o primeiro passo, né? E vou fazer o que tem que ser feito, né? Ou seja, vou te falar o passo a passo, assim, da limpeza e higienização, né, completa. Ou seja, a limpeza e higienização completa, você vai fazer a limpeza e higienização do teto,
você vai limpar e higienizar o teto, você vai limpar e higienizar os bancos, né? Em muitos casos, é preciso fazer a remoção do carpete para você fazer uma limpeza e higienização por completa, sim. Porque muitas vezes você consegue remover a sujeira, as bactérias, com o carpete no lugar, mas muitas vezes você não consegue. Então você tem que fazer a remoção. Mas aquilo não é colado no Tem que carro? ser removido com atenção e montado com atenção do jeito que o cliente entregou. Porque muitas das vezes a pessoa, mas eu vou desmontar o meu carpete e não vai montar do mesmo jeito. Então a gente busca o profissionalismo para contar do jeito que foi desmontado. Foi desmontado todas as peças todas no lugar, então no final tem que estar tudo do jeito certo. Não pode estar carpete sobrando, não pode estar parafuso faltando. Preservo isso sempre com os meus funcionários. Fez a limpeza de higienização completa no carro, pega um copo, bota os parafusos ali, tudo organizadinho. As coisas dos clientes, tudo num lugar só. Acabou, até mesmo os pertences que foi citado, tem que voltar para o lugar, entendeu? Você só vai tirar porque não tem como você limpar com os pertences da pessoa no lugar. Você vai botar na sacola, vai guardar no devido cuidado. Acabou a higienização, você vai, né, voltar com ela para o lugar. Aí, né, já te falei da limpeza e higienização do estofado. Sim. Você vai fazer o desencardimento dos plásticos. Isso que volante, eu queria saber. Como é que... O volante... Mancha, tira a mancha também? Não, é só a pintura mesmo. No caso da lataria? Não. Da lataria? É muito assim relativo, né? Porque tem coisa que é polimento. Tem coisa que é polimento, tem coisa que sai na limpeza. Às vezes mesmo tem coisa que numa descontaminação de pintura eu vou conseguir remover. Descontaminação de pintura? Seiva de árvore caiu em cima da pintura. Você deixou debaixo de árvore um passarinho. Bocha de passarinho? É um grande problema que eu encontro hoje em varriçaia. E danifica o... Danifica porque a bosta do passarinho, a fezes do passarinho é um ácido pesado e corrói o verniz do carro mesmo. Se corroeu, não tem como você remover. É onde fica aquelas pintinhas toda craqueladinha ali, trincadinho, ali, maioria das vezes. Então, hoje, quem não sabe ter o cuidado com o carro, acha muito simples o quê? Eu vou parar meu carro debaixo de uma árvore, porque ele não vai esquentar na hora que eu pegar. Mas muitas das vezes é melhor você andar com a sua proteção da pintura em dia. Tem algum produto que você passa que protege a pintura? Tem, cera, tem mesmo o vitrificador que não faça a vitrificação, mas no caso tem gente que gosta da vitrificação, mas não é o caso de eu fazer. É um mercado que eu penso em trazer para varriçaia e ao mesmo tempo penso em não trazer, porque pode me dar uma dor de cabeça assim ao longo do tempo, que eu falo muitas vezes. O cuidado que você vai ter com o seu carro. Não tem como eu te dar uma garantia de uma coisa que você vai usar, você vai entrar dentro do carro. Como é que eu te dou uma garantia de que seu carro vai ficar limpo uma semana, mas se você entra dentro do seu carro, você está chupando um papel de bala, você joga lá em qualquer lugar. Você pisou num barro, você não está nem aí, você planta o pé dentro. Então, ou seja, você vai acelerar o processo de que seu carro vai ficar menos tempo limpo, né? Então, você não tem como eu te falar. Não, o Rian me falou que meu carro ia ficar limpo um mês. Mas como que o seu carro vai ficar limpo um mês? Você falou dessa vitrificação aí, eu já até vi alguma coisa a respeito disso. A vitrificação é uma proteção da pintura, né? Sim. É um coat que cria ali você faz o polimento. Mas aí é um pintor que faz, não? Não. O polidor automotivo mesmo que... E você também faz... No curso eu sou capacitado para poder fazer, mas não faço por esse modo. O cuidado da pintura tem que ser... Você tem que ser chato com o carro para você cuidar da sua pintura. Porque o cuidado não começa só comigo. Começa com você em casa. Você tomou uma chuva, se você deixar o carro na chuva, né? Aí veio o sol, você não foi lá, não secou o carro, aí você faz isso hoje, amanhã, você deixa o carro lá no sereno, com o tempo vai começar a surgir manchas. Ou seja, se você não levar para mim fazer a manutenção, o seu vitrificador vai reduzir o tempo de durabilidade. Você tira a ferrugem lá também de pintura, se tiver que tirar? Não. A ferrugem é assim, se chegou a enferrujar uma pintura, já é problema com a lataria, então já é pintura, né? Eu tô ali para resolver o que está em cima do verniz.
Ah, tá. Atingiu o verniz sem Sem chance. de resolver. É o que eu falo, às vezes o polimento tem arranhão que sai mais fundo, tem arranhão que sai mais raso. Então, não tem como eu te falar assim, ah não, esse daqui sai. É eu analisar e poder fazer ali com o processo. Porque muitas vezes também já cheguei a ver ali, né, falar assim com o cliente, esse arranhão que não sai. Eu prefiro falar com o cliente, entregar ele uma expectativa zero e entregar o resultado. Sim. Entendeu? Porque fica ruim eu falar, não, esse arranhão que vai sair. E eu trabalhar em cima dele, ele não sair, o cliente não vai ficar satisfeito. Sim. E eu sendo sincero com o cliente, ó, esse arranhão aqui, não vou conseguir te entregar ele 100%. Mas eu trabalhar e eu conseguir resolver o 100%. Sim. Se eu falei com ele que se eu falei com ele que eu ia entregar ele 70% do arranhão removido e entregar ele 80%. Então, ou seja, entreguei acima do que ele estava esperando. Sim. Então, Ô, Renato, quanto tempo você levou para se capacitar, cara? sim, de curso, cara. Curso foi... Primeiro eu comecei com a limpeza e higienização do estofado. Fiquei 3 meses fazendo curso, né, buscando. Não é só fazer um curso. Então eu fazia um curso de limpeza e higienização do estofado. Então eu via outro, limpeza e higienização do estofado também, mas um outro jeito, um outro ensinamento. Então eu também capacitava para poder entregar o 100%, né? 3 meses de limpeza e higienização do estofado, caí para o mercado, fui trabalhando e depois veio curso de estética, né? Veio curso de polimento, aí juntando tudo, assim, se for botar em carga horária, dá 1 ano. 1 ano de curso. Legal, cara. Legal. Então você investiu bastante, além da sua estrutura. Então, você investiu também muito em educação. E tem muito, assim, se tocou no ponto da estrutura, tem muito a investir na estrutura, entendeu? Vejo, tenho inspirações grandes. Mas tem que fazer o passo a passo. Passo a passo, respeitando o processo. Como é que está a saúde financeira da empresa hoje? Como é que eu vou te explicar? Como é que você enxerga hoje a saúde financeira da sua empresa a nível de você estar fazendo um investimento novo para estar oferecendo maior? Hoje, comecei em 2020... Só para te cortar, existe linha de crédito para isso? Tem incentivo de alguma coisa? Ou é na cara e na coragem mesmo? Tem empresas, né, banco, que tem carta de crédito, coisas, só que muitas das vezes tá lascado, né? Muitas das vezes não é viável, então você tem que ir na cara e na coragem, de pouco a pouco. Hoje você investe um bocado, amanhã você investe mais um bocado. Investimento é isso, nunca parar. E parceria, Rian? Assim, uma parceria, de repente, por exemplo, aqui como eu te falei, é um podcast um pouquinho diferente hoje, que esse menino é um menino muito inteligente, tem muito conteúdo. Por exemplo, eu te mostrei aquele borracharia do Leandro, né? Uhum. Por trás daquilo ali tem uma história, eu sei, porque eu fiquei muito tempo lá em Vila Velha e eu conheci aquele menino. Ele começou a fazer aquilo ali, mas antes ele tinha uma parceria com o Baby Shop, né? Que era com a barbearia. Então o cara botou a barbearia do lado da borracharia dele, ele já foi ajeitando e tal, quando pensa que não virou aquilo que virou. Parceria, você pensa em buscar parceria para isso? Tem um projeto para isso? Tem um projeto, o sonho é grande, não é... O sonho, para te falar a verdade, é um galpão muito grande com várias áreas. Eu já até imagino. Entendeu? Com várias áreas. É um centro que você vai chegar com o seu carro lá. O mínimo vai ser poucas coisas que eu não vou conseguir resolver. Entendeu? Vai ser poucas coisas. Então, na área da estética ali, a minha vontade é de falar assim, não consigo resolver isso. É resolver tudo. Tudo. Só que o processo tem que ser pouco, devagar. Tem que achar também mão de obra qualificada. Treinar, acho que você treinar. Hoje, das dificuldades grandes é funcionário. É complicado. A maioria das vezes você qualifica o funcionário, você bota ele no eixo, consegue, né, botar ele ali, não, agora o funcionário tá bom, vou melhorar o salário dele, você melhora o salário do funcionário. Muitas das vezes parece que o funcionário entende que pegou um compromisso muito grande, não quer assumir, acaba te deixando você na mão. Já aconteceu muitas vezes, entendeu? E
Hoje eu procuro sempre, se o funcionário está entregando bem na empresa, ele tem que receber bem. Ô, Rian, você tocou num ponto interessante. Mais que merecedor de estar sendo bem reconhecido. Cara, tu tocou num ponto interessante que não é uma dor só tua, não. Eu tenho conversado com várias pessoas e as pessoas estão falando a mesma coisa. Da questão da mão de obra. Tem o serviço, mas não tem a mão de obra, cara. Tem aquele ditado, né? Eles querem o serviço, mas não quer o trabalho, né? Ah, tem isso também. Entendeu? Quer chegar lá, mas não quer trabalhar. Então, não adianta. E como é um ramo também dito sempre, não é qualquer pessoa que eu posso colocar. Até porque tem essa questão que a gente citou, né? Tem que ser uma pessoa que eu vou saber ali, de confiança, uma pessoa também que vai fazer o serviço, que vai ter o capricho, que está interessado também em não só trabalhar, em ver a empresa crescer, porque se a empresa crescer, automaticamente eu vou ajudar ele também, ele vai crescer junto comigo. Todos que trabalharam comigo sabem que eu não sou um cara ruim, entendeu? Em questão a isso. Funcionário entregou o serviço, tá me entregando, você pode ficar tranquilo que ele vai ser bem reconhecido, entendeu? E você tem que abraçar o funcionário, porque sem o funcionário também sua empresa não existe, não. Porque eu sozinho não consigo dar conta de tudo. Hoje você chegou a fazer uma carteira de clientes sua? Você tem uma carteira de clientes de fidelidade? Eu tenho um sistema, né, que eu controlo ali os meus você clientes. Tem um software para isso? Tem um sistema ali que ele me entrega o histórico. Mas esse moleque é meio fora da doido, essa porra, meio fora da curva. Então, o mercado, você tem que sempre achando um jeito mais fácil de poder trabalhar e de ter retorno, porque você não está ali para trabalhar, né, à toa, você tem nem relógio trabalha de graça, então foda, né? Você tem que ter um controle, você tem que ter o controle dos seus clientes, o que está entrando, o que está saindo. Então, isso aí você só vai adquirir com as bordoadas, porque não é fácil não, gente. Tomei muita bordoada, tomo até hoje. E isso aí vão batalhando e desembolando. Então, voltando ao ponto. Eu tenho, assim, o sistema lá me dá o histórico de clientes, né? Uhum. Então, tô até planejando mesmo, aí chegar no fim do ano aí vai ter um brinde aí pra galera aí que teve, assim, foi mais vezes, né? Mais fidelidade, né? Mais fidelidade, não desmerecendo aquele que foi menos. Não, isso é normal. Entendeu? Isso é normal. Entendeu? Deixar um ponto bem fácil. Não, isso é normal. Isso é normal. Ali para até mesmo fidelizar mais cliente. O cliente vê ali, né, o carinho que eu tô tendo com eles, então eles interessar mais, em confiar mais em mim. Eu acho que assim, o principal, o Rian, eu acho que você já tem o principal, cara, de verdade mesmo. Como eu falei, isso aqui é um podcast diferente mesmo, cara. Eu tô praticamente tentando te aconselhar também, entendeu? Não, mas conselho sempre é bom, né? Tem que... Porque eu enxergo em você muito potencial. É o que eu te falei, o teu olho brilha igual o meu brilhava para laboratório, né? E brilha ainda até hoje. Aí quando passa os carros com som alto assim, você fica meio incomodado lá também? Tu curte um somzão dele? Rapaz, assim, já gostei mais. Um carrão batendo no som, chega balançando. Já gostei mais. Assim, tudo é fase, né, Renato? Tudo é fase. Gostei muito de carro. Aliás, gostar de carro, gosto até hoje. Não é, até porque, se eu não gostasse, não estaria trabalhando no ramo da estética. Gosto muito de carro. Só que hoje, o meu gostar de carro é um olhar diferente. Antigamente, o meu gostar de carro era o que você disse. Sonzão, balada, rebaixado, rodinha de magnésio. É isso aí, entendeu? Chegar, tá bebendo com os amigos... reunir ali, tocar som, aí você vai pra festa. Então hoje você vê um olhar diferente. Eu gosto muito de ver carro na rua com som, mas passando com outras pessoas, entendeu? Gosto, pra mim o som pra mim é som ambiente, meu carro é aquilo, tem que estar sempre limpo, até porque eu gosto de carro, estética, eu sou o dono, então não tem como eu andar com carro sujo. Mas costuma falar que casa de ferreiro espeta de pau. Mas é complicado. Agora vai outro ponto, eu não posso andar um dia na rua com meu carro sujo, porque é crítica, em cima de crítica. Rapaz, eu tenho uma ideia para te dar então, rapaz. Se você não pode andar com seu carro sujo, você deixa ele comigo que eu andei com ele sujo para você, rapaz. Vai resolver seu problema. E vai resolver o seu de não andar bem. Esse, Renato.
Agora me fala uma coisa, ô bonitinho. Religião, cara. Sou católico. Legal, cara. Católico, atuante, muita fé em Deus. É mesmo? Busco sempre a palavra de Deus, sempre. Tem que... A vida já é difícil com Ele, nem imagina sem Ele. Né? Tem que buscar Deus, tem que buscar agradecer, não só pedir. Muitas das vezes a gente sentiu no aperto, pede. Mas depois que Ele resolve, esquece de quê? De agradecer. Não pode nunca largar de agradecer. Tem que estar sempre lembrando. É isso aí, rapaz, eu vou te falar uma coisa, Rian. Gente, como eu falei mais uma vez, isso aqui é um podcast diferente. Praticamente eu estou enxergando aqui um menino que eu estou virando fã desse menino, desde o começo, desde o primeiro dia, cara. E você surpreende a gente, cara, de verdade mesmo, cara. Você tem Ô, Rian, você tem um potencial que eu acho que nem você sabe o potencial que você tem. Rapaz, tem hora que até eu duvido. Cara, nem você sabe, cara. Eu duvido. E aí a gente... Do meu modo de pensar, porque eu sou muito acelerado, às vezes eu quero as coisas muito rápido e não pode ser rápido, tem que respeitar o processo. Eu conheço a sua esposa, né? E assim, a mãe dela é minha amigona e... Empreendedora também, empreendedora, tanto uma quanto a outra. Muito. E assim, cara, eu acho que ela segura um bocado do teu ímpeto, né? Rapaz, vou te falar a verdade, eu cresci depois que eu conheci ela. Aí, ó, peraí. Essa é a verdade, tem que ser dita. Eu cresci, não que eu esteja alto, tô crescendo, né? Tô em fase de crescimento através dela, porque me botou lá em cima, me ajudou. E é aquilo, esposa tem que ajudar o cara, se não ajudar, é uma corda. Se puxa para um lado, outro puxa para o outro, o que vai acontecer? Vai partir. Então, se eu puxei a corda pro lado de cá, ela tá do meu lado puxando junto comigo. Então é isso aí. Se tiver ovo, vai comer ovo. E do jeito que é ela comigo no meu comércio, eu sou com dela. Porque ela é empreendedora. Qual o comércio dela? Ela é maquiadora. E tu tá esperando o quê pra fazer o merchan dela? É o ponto, nós vamos chegar lá. Ela é maquiadora profissional, tem a loja de maquiagem dela ali no centro da cidade, junto com a loja da mãe dela, frente ao Pacheco. Ali a mãe dela, sim. E ela é igual eu, sempre buscando qualificação, entendeu? E hoje se destaca em uma das melhores maquiadoras da cidade. Pô, deu mole, podia ter trago ela aqui também. Vamos arrumar um espacinho, quem sabe amanhã ou depois tem um espaço para ela aí, com certeza vai ter. Como é que você consegue conciliar essa... A religião, cara, a religião salvou minha vida, tá? Ou melhor, Deus salva a vida da gente, Jesus salva a nossa vida, mas religião, ela é um freio. Ela é um freio bom e necessário. Você teve algum ponto da tua juventude não, que você é um menino ainda, para mim você é um menino, né? Teve algum ponto, assim, um momento da sua vida em que você se viu meio perdido? Tem vez que até hoje, né, você olha assim, mas não pode desistir. Tem hora que dá vontade de você chegar assim, jogar tudo pro alto, vou sumir, não quero, dor de cabeça para um lado. Tem dia que você, desde que você acorda, você acordou às 5 horas da manhã, até você dormir é problema. Você tem que saber acostumar com isso daí. Tem que trabalhar a cabeça para lidar com a ansiedade. Você tem ansiedade, né? Porra. Toma algum medicamento? Não, graças a Deus. Eu tomo. Não lido com medicamento. Seguro o máximo para não poder precisar de medicamento, para, assim, até mesmo a questão da saúde, não ter uma dependência do medicamento. Dependência do medicamento é brabo, cara. Mas a ansiedade, a pessoa aí, creio que não é só comigo. Quem é empreendedor sabe do que eu tô falando. Não, aliás, a ansiedade, cara, hoje a ansiedade, ela é 101% da população tem. Todo mundo hoje é ansioso. Algumas pessoas conseguem lidar melhor com a ansiedade, outras já não conseguem lidar tão bem com a ansiedade, né? Eu, por exemplo, eu sou ansioso desde que eu me conheço como gente, até porque eu sou um cara acelerado, né? Mas eu consigo me lidar com essa ansiedade hoje mais do que eu lidava antes. E eu não sinto você ansioso, eu sinto você acelerado como eu sou, mas pé no chão, entendeu? E essa ansiedade, ela faz parte do teu dia a dia. É porque também, Renato, é muita coisa, né? Acaba se tornando, a cabeça do humano não é de ferro, né? Lógico. Tudo você tem que ter uma válvula de escape. Você passa
problema em cima de problema, equipamento que estraga, isso te gera desgaste, muitas das vezes problema até mesmo com alguns clientes. Tem cliente muito bom, agradeço, graças a Deus, meus clientes são todos ótimos, entendeu? Não tem nada que reclamar, só agradecer, porque eu tô de pé hoje é graças a eles, entendeu? Até agradecer, um abraço a todo meu cliente, quem estiver vendo. E ansiedade, cara, é o que eu falo. Como é que eu posso te explicar? É uma coisa que você tem que acostumar com ela. Você não pode deixar ela tomar conta de você, não. Senão é onde o seu pensamento faz coisas que você não queria, você tem atitude que você não queria. E hoje, ser empreendedor dentro do comércio, principalmente dentro de Varriçai, quem sabe do que eu estou falando. Então é muito complicado, mas a gente tem que Leva lutar. muita pancada, né, A gente tem que lutar. Tem que lutar, saber dizer não em certos momentos, saber dizer sim em certos momentos. Porque tem um tal do fiado aí que costuma quebrar o sujeito, né? Eu sou assim, muitas vezes eu prefiro não pegar o cliente, para não perder o amigo. Para não perder o amigo e até mesmo eu ter o produto para me atender outro ali que realmente é meu cliente, que não vai me sacanear, que não vai me dar calote. Entendeu? E que às vezes é o cara que vai fidelizar. Porque o cara que vai para te dar um calote, ele não é cliente seu. E ele não é cliente seu. Então você largou de atender um que é cliente seu, que amanhã ou depois vai voltar, tá ali com você, tá te ajudando, o seu negócio tá girando através dele. Então é complicado. Agora, voltando daquilo que a gente tocou lá no começo, que é um assunto que eu gosto e você se interessou também, a questão do investimento, né, do mundo financeiro, cara. Olha só, não sei se você está sabendo, cara, mas o mundo está prestes a mergulhar numa recessão. Por conta dessa guerra tarifária do presidente Donald Trump, com China e com tudo. E isso, de certa forma, segundo, né, os grandes nomes da economia, isso pode gerar uma recessão mundial. E aí, recessão é complicado. Você nunca pegou uma, é complicado. Pensando num cenário assim apocalíptico, que eu acredito que não vai acontecer. Como você driblaria esse cenário apocalíptico hoje, digamos assim, tipo o Fernando Collor de Mello, que catou o dinheiro da galera toda, e de repente você se vê com a bunda no chão? Como é que você conseguiria hoje lidar com isso? Você tem um plano de negócio, o que nós, que somos investidores, chamamos de plano B? Renato. Plano B a gente pensa, mas nunca assim, pensando assim, real que vai acontecer. Entendeu? Você tem que ter um plano B, sim. Você tem que ter uma outra escapatória, porque se acontecer, não pensar que vai acontecer, mas tem que estar sempre ali, né? Por que eu te fiz essa pergunta? Porque, mais uma vez, eu estou dizendo, gente, isso aqui é um bate-papo, e aí eu estou passando um pouquinho da minha experiência, é um podcast diferente mesmo, para ele, né? E eu vou conversar mais com ele depois. Por que eu estou falando plano B? Quando eu falo plano B, não é você fechar o seu negócio, partir para outro, não. Plano B é você vê que essa alça não está servindo mais para esse aquele óculos. velho ditado, é você cair e saber levantar. E não é isso também. E você vê que, bom, se esse óculos eu comprei com essa alça, mas essa alça já não tá cabendo nele, então eu vou buscar uma outra alça mais barata que eu vou conseguir manter e ter a mesma qualidade. É isso que a gente, no mundo financeiro, que a gente chama de plano B, entendeu? Então, assim, é um conselho que eu te dou, você está começando, você tem 5 anos de mercado, né? Começou em 2020. 5 anos de mercado, você... Volto a dizer, isso aqui é um podcast totalmente diferente, cara. Praticamente estou te dando uns conselhos mesmo, que você tem muito potencial. Tenta mergulhar, buscar orientação do Sebrae, não sei se tu já buscou. Tem o curso também de rotina administrativa de empresa. Isso que eu ia te perguntar, você já fez esse curso? Pelo Senac. Só que nem tudo é flores. Não, com certeza. Por isso que eu te fiz essa pergunta, né? Às vezes a gente foge um pouquinho do que
a gente tá imaginando e tem que improvisar. Porque toma as pancadas, né, Rio? Toma as pancadas ali, Toma. você vai lidando. E conhecimento é tudo. Nunca é demais você estar sem conhecimento, porque às vezes você acha que você não vai usar aquilo ali lá na frente, mas quando você menos espera, você fez um curso lá atrás, há 3 anos atrás, mas você vai começar a botar ele em prática agora. E quando você menos espera, você fala, rapaz, eu usei aquilo que eu aprendi no curso, mas eu estou usando só agora, e você nem percebe. Só vai perceber na prática depois que você já fez. Então, por isso que o conhecimento é essencial na vida da pessoa. Tem que ter conhecimento. Porque tudo é conhecimento. Gente, volto a dizer, por isso que eu trouxe esse menino aqui hoje. Menino, né? Porque dá gosto, de verdade, Ian, dá gosto de conversar com você. Isso é bom. Que é um menino que ele tá preparado porque deve sabe? E eu quero que você deixe uma mensagem. Eu não sei como é que tá o nosso tempo aí, tá? Eu quero que você deixe uma mensagem para jovens como você, que estão batendo cabeça. Muitos têm ideias, outros não têm apoio e muitos têm vergonha do... Cara, isso é um ponto muito importante. Muitos têm medo do fracasso. Medo é o que trava a pessoa. Eu também tive medo de começar. O que eu tenho a dizer hoje para a juventude, quem tem um sonho aí, buscar o sonho, trabalhar, não ter medo das coisas, não ter medo de começar. Quero começar um comércio. Não tenha medo, vai. É melhor você começar e dar errado do que você não ter começado e às vezes você começar e dar certo. Você poderia ter falado, porra, por que eu não fiz isso há muito tempo? Então, você tem que partir. Tá com vontade? Vai, faz. Vê mercado, vê o que tem que fazer. Se tem um sonho de fazer uma faculdade, vai fazer. Não fica perdido no mundo, não. O que eu tenho a dizer hoje é isso. E cada vez mais a qualificação tá faltando aí. Muita gente não está se preocupando em qualificar. Hoje mesmo, pouco recente, fiz um curso de elétrica para poder, sim, até mesmo os meus equipamentos, porque a maioria das vezes para uma máquina minha e eu ligo para um eletricista, não consegue, ligo para outro, não consigo, então a minha produção para. E se eu tiver uma qualificação para mim poder ter a manutenção nos meus equipamentos, não vai parar. Você entendeu agora o que eu te falei do plano B? Então, exatamente isso. E eu rodei fazendo esse curso, né, empresas muito maiores que a minha, fui lá no Café Vargas e foi citado que não está tendo mão de obra. Foi o mesmo problema que eu tenho, eles têm lá, até mesmo teve um problema grande, não achou ninguém para resolver e em plena safra, na alta safra aí, vindo, não tem como parar, não tem como ficar muito tempo parado. Então, tem que ter mão de obra e ninguém está querendo se qualificar. Mas por que você acha que isso está acontecendo, cara? A galera tá relaxada mesmo, ligou o botão do dane-se. Tipo assim, eu vou te falar da geração mais nova. Geração Z. Eles não estão se preocupando em qualificação, não estão se preocupando com o futuro. Eles estão preocupados em viver a vida. Só que para você viver a vida, você tem que ter um tempo, exatamente, uma experiência com a vida, que não é só você viver a vida. Pai e mãe não é para sempre. Você tem que aprender a se virar sozinho desde novo. Agradeço meu pai e minha mãe, desde novo, me ensinando a trabalhar, me ensinando a fazer o certo e me ensinando o que é o errado. Eu vou resumir tudo que você falou numa coisa que eu falo para o meu filho, falo para os meus sobrinhos, vou falar para você agora e vou falar para você também que está me ouvindo, tá? Pesquisem depois a história de Abraham Lincoln, Thomas Edison, o cara que inventou o telefone, meu nome dele Como é o nome dele, que inventou o telefone? Graham Bell. Todos esses personagens históricos, eles tiveram... Vou citar o caso de Thomas Edison. Ele falhou
ele teve 1.115 projetos que ele criou. Ele falhou em 1.114. Um único projeto dele marcou o nome dele na história. Então, eu quero agora dar um conselho para você, que eu já te falei que isso aqui é totalmente diferente desse podcast, é um bate-papo. Um conselho para você e um conselho para você que está me ouvindo. Ele falou muito bem. Gente, eu, Renato Luiz Belatti, sempre falei isso. Eu prefiro chorar a derrota do que lamentar não ter tentado. Nunca aceitar a crítica de quem nunca construiu nada. Exatamente. Essa é a frase. Isso, entendeu? Às vezes o cara te critica, mas nunca tentou fazer um nada na vida. É o que mais não trabalha, tá à toa, só tá ali, tá com tempo para te criticar e Exatamente. você buscando. Exatamente. Renato, se eu fosse desistir de todas as vezes que eu falei, eu tava enrolado. Porque o ser humano falha. Falha. E Mas tem que a saber gente falhar e tem que saber exato, levantar. Mas exato, é por isso que eu citei esses grandes nomes, porque, gente, falha vocês vão ter. Gente, eu quebrei, rapaz, eu já quebrei umas 500 vezes, velho. Agora quebrei de vez mesmo, né? Agora tem mais que cedo, não, eu quebrei muito já também. Mas também aprendi muito. E a experiência a gente traz hoje para vocês que são mais jovens. Então, gente, ó, chora a derrota, aprende com os erros, mas, gente, nunca se lamentem de não ter tentado. E outra coisa, se cair, cai atirando. Sempre. Rian, suas considerações. Cara, eu ficaria mais 1 hora conversando contigo aqui. Você, cara, fora da curva, você é muito gente boa. Muito obrigado. Muito, de verdade mesmo, cara. De verdade mesmo. Eu quis trazer aqui para isso. O bate-papo mesmo, para você te divulgar. Gente, esse menino é fantástico. Fantástico mesmo. Então, faz teu merchan. Fala com tua galera, manda um beijo para todo mundo que tá chegando ao final. O que eu tenho a falar mesmo é deixar um abraço aí para todos os meus clientes, meus colaboradores lá, Richard de Patrícia. Os meninos de ouro também, né? Se derreteu da terra, né? Não pode largar de citar o nome deles, né? Isso, tô lá na luta. Isso aí. E outra coisa que eu tenho a dizer também, não pode desistir nunca, foi citado. Não pode pensar em parar. Não é qualquer problema que vai te deixar você desistir. Porque problema, meu irmão, você vai ter todo dia, toda hora. Mas você tem que saber lidar com eles. Tem que saber lidar com eles. E o que eu falo para a juventude é trabalhar a cabeça, ter a mente no lugar, entendeu? Buscar a qualificação, que está faltando. Estudar, porque o mundo cada dia mais está entrando em tecnologia. Sem tecnologia, você não vai conseguir lidar no mundo. E se você não tiver uma capacitação, você também não vai conseguir, você vai ficar para trás. Você tem que acompanhar a tecnologia, entendeu? E até mesmo aqueles que não conseguem alcançar a tecnologia, os mais novos estão aí para poder ajudar, né? Exatamente. Para ensinar, ter paciência com os idosos, papai e mamãe. Meus filhos que mexem na minha rede social. Temos que ter muita paciência. E é isso, Renato. A conversa, que se for a gente conversa, não vamos ficar aqui o resto da noite. Bom, gente, a gente tem que finalizar, né? Até porque bastante tempo aqui a gente batendo. Tem muito suco para tirar dessa laranja, mas eu preciso antes agradecer mais uma vez aqui aos meus patrocinadores, tá? A Atende Cardio, ao Atende Clean, a Fig Pharma, farmácia de manipulação, a Contabilidade Santa Filomena, ao Posto Central, a Pikachu Água e Gás, ao nosso amigo Kaique Bendia, a primeira gráfica de Varriçai, e também trabalha com sistemas para a sua empresa, todos os softwares que você precisar, o Kaique também trabalha. Kaique, um abraço. E o nosso novo patrocinador, que é o Fabinho Cereais, preço baixo todo dia. Marlu, a logo está aqui, só que eu não consegui botar no template, não consegui, não deu tempo para mim. A culpa foi minha, eu não consegui, não foi de ninguém, mas já vai rodar, inclusive nos cortes. Matheus, quero te agradecer também a força que você tem me dado durante a semana, os meninos do estúdio aqui também agradecer e deixar um recado final antes dele mandar um beijo para a esposa e apertar minha mão. Vou repetir o que eu falei no começo, gente. Vem aí. Eu estou lançando hoje, tá? Hoje, a partir de hoje, vocês acompanham nossas redes sociais,
o segundo e verdadeiro Festival de Novos Talentos de Varriçai. Então, você que tem talento, você que canta, que toca, pode ser gospel, pode ser qualquer tipo de música, menos, eu só não vou, desculpa, eu só não pode aqueles funk proibidão. Não, toca um hip hop maneiro, que é legal. Mas é um festival de novos talentos, tá? Premiação em dinheiro. Eu vou ver ainda com a minha equipe da RB Produções, que a gente está lançando agora, como é que nós vamos organizar, mas eu já tenho mais ou menos o projeto. Vai ser parecido com o primeiro, tá? Que nós arrecadamos 1,5 tonelada de alimento para a PAI. Vai ser nesse nível, ninguém vai pagar nada para participar. É mais uma movimentação que a gente está trazendo aqui para Varriçai, mais uma vez. E o troféu vai ser com a permissão da família, em homenagem à dona Marlene, uma pessoa que fez muita importância na minha vida. Então vai ser o troféu Marlene Abib de Oliveira Fabre, desse segundo festival, tá? Outro lembrete para vocês, meus amigos, é que eu conto com o apoio do estúdio aqui também, que tem me dado todo esse suporte. Eu vou estar fazendo o Jornal Irracional, que é um jornal de brincadeira mesmo, num outro espaçozinho que eu aluguei, para ficar mais à vontade e também para poder brincar um pouquinho com a galera, tá? Então é isso, a gente vai finalizando. Rian, obrigado, você é um cara fantástico, manda um beijo para todo mundo aí e vamos... Um abraço aí, especialmente aí para Paula. Me ajuda aí, fala do que teu pai foi lá no médico lá, fala aí. Não, pá, vai chegar nesse ponto. Não pode largar de falar, não. O que é bom tem que ter feedback. Se foi lá o atendimento seu lá, conseguiu me convencer em fazer o plano, mostrou as vantagens, né, que são, e são inúmeras vantagens. E você tem um desconto também na Fig Pharma, farmácia de manipulação. Fora que não é só médicos, você tem vários benefícios, vários convênios, não só em Varriçai. De Itaperuna, exatamente. Entendeu? A Tendicard aí é muito bom mesmo. Digo aí. Deixar aí um abraço aí pra galera. Gostei mesmo da conversa, foi bastante bacana. Foi muito satisfatório para mim, cara. Foi muito bom. A gente, assim, já se via na rua, mas não tinha diálogo, não tinha conhecimento, conversar. Gostei de você pra caramba. Você é um cara de bastante visão, bastante conselho. E doido, né? Inventar um podcast. Inventar um podcast desde mais cedo tem que ser doido, né? Com bastante experiência, né? Já viveu muitas coisas que eu não vivi. Muito. E tá aí para poder passar experiência, não só para mim, como para muitas pessoas. Lançou o podcast aí, que é uma coisa muito bacana, né? Conversa, uma troca de ideia. Tem outros episódios que falou até mesmo, teve um que você falou com o Marco Antônio. Isso. Uma segurança para os pais, que hoje também é uma preocupação, o celular na mão das crianças. Então sempre buscando, não só várias áreas. E o que eu tenho a te falar é que você continuar mesmo, porque isso é muito bacana aí para... eu falo mais uma vez, né? Foi o primeiro podcast de Varriçai, mas isso não é vaidade não, gente. O espaço está aqui, gente. Tem o suporte que vocês precisarem. O Sidney, o Marquinhos, o estúdio dá para vocês. Cara, equipamento aqui é tudo de primeira. Então, a gente faz o podcast. Baita estrutura, né? Gente, aproveita o espaço. Jamais visto em Varriçai, né? Não, pioneiro, né? Isso aí. Então, aproveita, cara. A gente não tem medo. É só chegar aqui, conversar, combinar e faz seu podcast todo mundo, gente. Aproveita essa oportunidade. Tá bom, gente? A gente vai ficando por aqui, Rian. Valeu. Tamo junto, meu irmão. Valeu. Tamo junto. Gente, um abraço para todos vocês. Até mais, até semana que vem. Semana que vem eu vou tentar estar trazendo para vocês o pessoal da Alta Voltagem, da banda SWAT e mais alguns músicos. Falou, gente? Valeu, fica com Deus. Chega mais, o papo é leve, a vibe é quente. Conversando com Belatti, história, conexão, gente, informação, emoção, amizade no ar. Conversando com Belatti é só chegar.
vibe é quente. Conversando com Belatti é história, é conexão, é gente, informação, emoção, amizade.